A paz do Senhor, boa tarde. Quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, como sabemos, o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios. E o Senhor, ele falava muito forte ao meu coração essa palavra: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E aqui nesse versículo, o Senhor disse que a graça dele basta, a qual Paulo orou 3 vezes para tirar o espinho na carne. Porque esse episódio aqui, que Deus falou com o apóstolo Paulo, era porque ele tinha orado para que Deus tirasse o espinho na carne. Mas o Senhor falou para tirar o espinho na carne, para que ele não se exaltasse pelas excelência das revelações. Paulo sofreu tanto por amor ao Evangelho, em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 22 ao 27, vai falar um pouco do que Paulo passou por amor ao Evangelho. Aqui fala em trabalhos, muito mais em açoites, perigo de morte. Ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez foi pedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei por abismos. Eu tô olhando aqui para baixo, mas eu estou com a Bíblia aqui. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores. Depois vocês lêem. Ele passou tudo isso por amor ao Evangelho. E mesmo assim, o Senhor permitiu um espinho na carne, como ele mesmo fala no versículo 7. Mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. E eu estudando, pesquisando, o espinho na carne de Paulo era uma fraqueza que o Senhor lhe deu para que não se orgulhasse. A natureza exata do espinho é incerta, mas muitos acreditam que era uma metáfora para as lutas físicas ou espirituais. Deus permitiu que Paulo tivesse esse espinho na carne com um propósito, a qual era esse propósito, para ele não se orgulhar pela excelência das revelações. E quantas vezes isso acontece conosco? Passamos por dificuldades físicas, espirituais, e o Senhor só nos fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E hoje eu me peguei me lembrando de algumas coisas que passei. E o Senhor falava muito forte para mim: a minha graça te basta. Isso aqui foi no dia que o Senhor estava ministrando ao meu coração muito forte essa palavra, que foi no dia 26 desse mês de março. E ainda fala muito forte ao meu coração, porque Jesus não nos prometeu que ia ser só bonança aqui nessa terra. Ele mesmo foi prova viva
exemplos, ele foi o exemplo para nós que de sofrimento. Jesus, eu estou falando de Jesus. Jesus, ele passou por tentações. Jesus, ele se retirava para ir para o deserto. E tudo isso serviu de exemplo para nós. Mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua glória para deixar inúmeros exemplos de que sim, é possível passar por aflições, tribulações, espinhos na carne. Mas nós não passamos isso sozinhos. Nós passamos tudo isso somente com a ajuda de Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não temos força para nada se não for o Senhor na nossa vida, se não for o Espírito Santo na nossa vida. É por isso que nós sempre temos que perseverar em oração, em leitura na palavra de Deus, para que a gente venha a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E nesse dia aqui eu me lembrava de muitas coisas, algumas coisas a qual eu passei. E uma dessas coisas, era um acidente que eu sofri em 2023. E eu taquei a cabeça em uma pedra, isso próximo aqui onde eu moro. E eu taquei a cabeça em uma pedra e ali cortou o couro cabeludo, né? E sangrou muito. Eu encharquei uma toalha tamanho adulto de sangue, quase toda. Eu encharquei quase toda essa toalha de sangue. E eu me lembrando, meu Deus, eu poderia muito bem hoje não estar de pé, poderia estar acamada, mas Deus, ele teve de misericórdia e me livrou. Como eu falei, Jesus, ele não disse que nós não íamos passar por aflições, por tribulações. Você acha que foi fácil naquele momento ter caído da moto e o capacete saiu da minha cabeça? Porque eu não tava com a fivela, aí saiu por causa do impacto e eu taquei a cabeça na pedra. Mas mesmo assim o Senhor livrou, o Senhor guardou. E graças a Deus não deu nada de coágulo dentro da minha cabeça, nada. E também me lembrando que eu já passei por 2 cirurgias. Isso em 2021 e outra em 2023. A qual a segunda, que foi em 2023, eu senti a dor da hack nas minhas pernas. Eu perguntei para algumas pessoas se tinham sentido essa dor, quem já passou pela hack. E elas disseram que não. E eu senti muita dor. Não sei porquê. E eu sempre me lembro das misericórdias de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a razão a qual nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então que você venha crer cada dia mais. Se você está passando por dificuldades, por lutas, aqui Paulo estava passando por essa dificuldade, esse espinho na carne, era permissão de Deus, para que ele não viesse se exaltar da excelência das revelações. E talvez você esteja passando por isso também. Você tá orando por algo e o Senhor, você pensa que o Senhor não está ali escutando, não está falando contigo, mas que você venha a estar mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, porque Deus, ele fala nos mínimos detalhes. E nessa tarde, assim como o Senhor falou ao meu coração, a minha graça te basta. E eu creio que ele está falando ao teu coração. A minha graça te basta. E eu quero fazer uma pergunta.
Você já agradeceu ao Senhor hoje pela sua graça? Ele não disse que estaríamos isentos de lutas, de dor e sofrimentos, mas temos inúmeras promessas e uma delas é Mateus 28, 20, a parte B, que diz assim: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a graça, favor imerecido de Deus.